Olá, eu sou o Thiago Altucci, economista do Clube FI. Estamos na segunda edição do Clube FI Real Estate Reports. O Clube FI Real Estate Reports é um programa trimestral onde apresentamos os principais dados e atualizações do mercado imobiliário brasileiro, como a evolução da vacância, estoque esperado, tanto do mercado de lajes comerciais, como também do mercado de galpões logísticos. Também comentamos as principais transações ocorridas no trimestre e tudo o que é relevante para investidor de fundos imobiliários. O objetivo desse programa é também apresentar as principais funcionalidades implementadas no FI Data Professional nesse último trimestre. Então, a gente conta sempre com a presença nesse programa do Rodrigo Cardoso de Castro, que é sócio fundador e CEO do Clube FI, e também do Giancarlo Nicastro, que é CEO da Sila Brasil. Tudo certo aí, Rodrigo? Oi, Thiago, tudo bem? Obrigado, Giancarlo, pela participação aí da segunda edição do nosso programa. Fiquem atentos aí no final do vídeo eu vou mostrar aí as principais funcionalidades que a gente implementou no último trimestre aí de 2020. Tudo certo aí, Jean? Do F Data Professional. Tudo certo aí, Giancarlo? Tudo certo, Thiago, Rodrigo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder trocar aí um pouco de figurinhas aí, o que está acontecendo com o mercado, para poder se ajudar e tentar ajudar quem está nos assistindo. Então, nesse programa, a gente vai abordar, né, claro, né, os dados do último trimestre do ano 2020, né, um ano totalmente atípico, e o Giancarlo, então, até trouxe uma apresentação aqui para esse programa, com dados bem interessantes, então, novamente, tanto do mercado corporativo, né, de lajes comerciais, como também do mercado logístico. Então, por favor, Jean, pode iniciar a tua apresentação. Então, vamos lá, pessoal, vamos agora mostrar para vocês aqui alguns dados que eu acho interessantes para a gente poder ter uma visão do que está acontecendo. Importante mencionar que a gente está fazendo uma leitura do que ocorreu até o fim do ano passado, e daqui para frente muita coisa pode mudar, tem muitos senões ainda, muitas dúvidas, e a gente quer aqui, o nosso objetivo final aqui é trazer tudo o que está acontecendo para a gente poder, junto com vocês, formar uma opinião do que pode ser que vai acontecer num futuro próximo. Bola de cristal ninguém tem, mas olhando para trás a gente pode entender um pouco qual foi o movimento e o que esperar um pouco desse ano, né? Então, uma coisa interessante que a gente tem aqui, a gente seleciona aqui os principais mercados que a gente monitora e a gente vê o quão distante está o resto do Brasil, comparando São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então é uma visão muito interessante. Aqui do lado direito no mapa vocês podem ver as bolinhas que simbolizam, né, o Rio de Janeiro e São Paulo, com destaque muito maior do que as outras cidades, né, as outras regiões. Então as cores indicam os tipos de ativo que pertencem a esse grupo de regiões que a gente está analisando. Então São Paulo, por mais que seja a principal e a maior região do país, ainda tem muito ativo classe B, que são ativos com uma menor qualidade, não menosprezando, são bons ativos, boas localizações, mas o inventário ainda no Brasil ele não é tão grande, tão robusto, né? Isso dá um pouco de tranquilidade quando a gente vai projetar alguma coisa para o futuro, quando a gente olha o tamanho do nosso estoque vis-à-vis o mercado que a gente tem ainda a atingir, né? Então a gente está falando aqui em torno de quase 8 milhões de metros quadrados, em São Paulo, que é a principal região. Quando a gente traz aqui para vocês, e por que é importante vocês olharem isso aqui, quais são os principais ocupantes do mercado brasileiro de escritórios? Porque quando a gente olha o setor que ocupa, a gente acompanha nas notícias, nos jornais, na bolsa, os movimentos dos setores, se o setor está indo para o buraco, se o setor está sobressaindo. Então, uma coisa muito interessante que é o setor financeiro, que é o nosso setor financeiro, ele é muito forte, ele é muito capaz, é o setor que mais ocupa escritórios. E uma coisa muito interessante que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é essa parte aqui, ó, tecnologia da informação e telecomunicações. São empresas focadas em tecnologia e nem por isso se utilizam de home office para trabalhar. Então, esses setores são os setores que mais tendem a trabalhar de casa, a trabalhar da onde for, working aonde for, anywhere, como falam, como gosto de falar, só que a troca e a colaboração dentro dos escritórios não tem preço. Isso está claro aqui para a gente. Então, a gente começa dando um pouco de introdução, o que pode acontecer num futuro próximo aí dos escritórios. Então, gostaria de chamar a atenção para vocês aqui nos setores, para a gente poder ter um pouco mais de tranquilidade quando a gente for analisar o setor como um todo.
Então, essa questão, só um documentário aqui, Jean, que no nosso fórum a gente vê muito essa questão de home office, veio para ficar, não veio para ficar, ela é revisitada a cada mês, porque a cada mês essa pandemia muda e a gente está numa situação que esse troço não está sendo, nos países desenvolvidos, você está tendo uma queda muito relevante nos novos casos, né, com o avanço da vacina, mas no Brasil está ainda, né, com novas cepas, etc., né, está muito incerto. Então Jean, essa questão, né, do home office, ela é muito debatida nos nossos fóruns, né? Então tem muita gente preocupada, a gente vê várias matérias dizendo que o home office veio para ficar, que as lajes comerciais a tendência é diminuir ou até acabar, né? Então a gente vê muita notícia alarmante em relação a isso, né? Então acho que essa apresentação aí vai dar uma boa, não, claro, como você falou, não vai apontar o que vai acontecer. Prever o futuro, né? Mas vai dar uma noção, nem que seja mínima, né, uma luz no final do túnel do investidor, principalmente de laje comercial, porque eu, por exemplo, grande parte da minha carteira está nesse segmento, né, de laje comercial. Só esse comentário que eu queria fazer, Jean. Não, sensacional, eu acho que é muito pertinente, mas vamos lá alguns pontos e o que nos faz refletir para onde vai, independente da nossa especialidade no setor, em ler o setor, interpretar o setor, eu acho que tem algumas considerações que a gente pode fazer que são muito importantes para poder cada um formar a sua opinião. Mas o primeiro momento, quando a gente olha esse excesso, primeira coisa, o que vem de manchete é notícia ruim, isso não é uma novidade para ninguém, né? Então, vamos filtrar muito bem as informações, porque a gente tem hoje um excesso de informações por todos os meios. Muita gente quer sair na manchete, quer lacrar, e eu não quero aqui criticar nem fulano, nem cicrano, mas a gente sabe que o mercado vende notícia ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado em interpretar. Mas vamos lá, alguns pontos bem focado nessa questão do home office, ou working from home, ou qualquer coisa que o valha, que é o seguinte. A primeira coisa, e por que a gente está vendo uma movimentação, e o gráfico aqui tem mostrado, se a gente se atentar aqui 2020, aqui é um consolidado, tá? Essas barrinhas significam o quê? Aqui está a legenda dela. Então, novo estoque é o prédio que entra no mercado. A absorção bruta é toda a movimentação, não importa se ela foi entrada ou saída da empresa, toda a absorção, desculpa, tudo que é absorvido, né? Tudo que é ocupado no período. E a absorção líquida é o resultado de entradas e saídas. Então, a gente olha aqui uma coisa que chama atenção, que desde 2008 é o primeiro ano que fecha com uma absorção líquida negativa, ou seja, a gente teve mais devolução de escritório do que ocupação. E qual é a principal razão para isso? As empresas que estão no Brasil estão muito preocupadas com o seu fluxo de caixa. E uma das coisas que custa muito para uma empresa é o escritório, são as despesas fixas. Então, a gente tem visto muita empresa se aproveitar deste momento onde você foi obrigado a trabalhar de casa, de onde quer que seja, para poder renegociar e até por um período interromper a sua locação. E por que as empresas estão tão corajosas em fazer esse movimento? Porque tem um respaldo da lei hoje, por conta de pandemia, algumas leis trabalhistas, elas caem por água porque a pandemia se sobressai, então tem as exceções. Só que quando a gente imagina que todo mundo foi vacinado, o mercado voltou ao normal, vamos dizer assim, nunca volta ao que era antes, sempre volta de algum jeito diferente, mas que as pessoas possam voltar a circular, possam andar na rua, a legislação brasileira ela não está pronta para esse tipo de trabalho. Nós, como empresários, eu tenho uma empresa aqui, que eu tenho meus colaboradores, hoje é um risco trabalhista enorme você ter uma modalidade que não é clara na lei. E só quem tomou um processo trabalhista vai entender o que eu estou falando. Então, a gente começa a entender que a nossa economia está frágil, então eu preciso segurar a caixa. Qual a primeira coisa que eu faço? Vou sair dos escritórios. Mas eu tenho meus funcionários, como é que eu resolvo? A lei está me resguardando. Então, você começa a colocar uma junção de fatores que estão levando a esse movimento de devolução. Só que quando a gente olha um pouquinho mais para frente, e aí eu vou trazer aqui um gráfico, a gente estava num momento
que a taxa de vacância ela chegou a 19% no fim do ano, que esse gráfico está mostrando aqui, né? Só que a gente ainda tem regiões, que eu vou mostrar aqui nesse próximo gráfico para vocês, que é um gráfico muito interessante, que é muito rico de dados, né? Você pega a região da JK, ela está quase 0% de taxa de vacância. Com todo esse aumento que teve na taxa de vacância, a Vila Olímpia ainda está com menos 10% de taxa de vacância. A Faria Lima, beirando os 10%, ainda está em desequilíbrio. O que a gente chama de equilíbrio do mercado é quando a vacância, ou seja, a taxa de escritórios vagos, está entre 12% a 15%. Ele está equilibrado, não é favorável nem ao proprietário nem ao inquilino. Então, a gente está vendo um movimento de devoluções fortes por conta dessas questões de segurar a caixa, de ter respaldo da lei trabalhista, de poder aproveitar todas essas questões que estão sendo benéficas. Só que quando tudo voltar ao normal, como é que a gente vai fazer? Como é que as pessoas vão se adaptar a isso? E a gente sente, e aí eu posso falar por experiência própria, conversando com dezenas de empresários, eu tive a experiência de contratar pessoas dentro da empresa. Elas não duraram 3 meses durante a pandemia. Você não passa os valores, você não consegue integrar a pessoa ao time, você não consegue ter a dinâmica de você estar dentro disso. Isso não tem como substituir. Claro que a gente entende que o movimento ele vai ter uma coisa meio, que é o que a gente acredita, e o que a gente está vendo cada vez mais forte, que é um movimento meio híbrido entre um período no escritório, um período em casa, mas essa questão de que todo mundo vai ficar dentro de casa, esquece. É a minha crença. Agora, se alguma, de novo, é a minha opinião, e aí eu me embaso em dados, me embaso em leis trabalhistas, me embaso em várias questões que eu citei aqui para poder afirmar isso. Então, quando a gente olha para aqueles setores que eu mostrei para vocês, que são setores que têm a tecnologia de ponta e mesmo assim ocupam grandes áreas, não é novidade para esses segmentos trabalhar de casa. A minha empresa, que é uma empresa de tecnologia, desde 2015, a gente tem um modelo híbrido, trabalhar de segunda a sexta em casa, terça, quarta e quinta no escritório. Então, tem várias coisas que nos levam a acreditar que o mercado não acabou, as lajes não vão acabar, e o mercado está num momento, claro, de renegociação, de muitas dúvidas, mas só quando tudo voltar ao normal, as coisas vão se adaptar, as coisas vão voltar ao normal, e o mercado tem um limite. Por quê? Hoje a Faria Lima já não tem muito para onde crescer. Se você abrir mão daquele teu ponto, da tua localização, e aí a gente volta para aquela máxima dos escritórios, do mercado imobiliário como um todo, que o que é mais importante para um ativo imobiliário? Location, location, location. Ou seja, quando você abrir mão daquele teu ponto na Faria Lima, ninguém garante que você vai ter aquele ponto de volta daqui a 1 ano, 2 anos. E tem muita gente que sabe disso. Então, a gente, por mais que a gente esteja passando por momentos, as empresas que estão ancoradas nesses ativos de alto valor são multinacionais que têm uma capacidade financeira grande. Então, a gente tem visto o movimento de saída, de enxugamento, claro, por algumas empresas grandes, mas muito por empresas menores ou de médio porte que querem segurar a caixa. Então, é muito difícil eu vir aqui hoje e falar, puta, Rodrigo, ó, acabou, o mercado de escritórios nunca mais vai existir, a coisa tá feia. Não. E se vocês acreditassem nisso, vocês iriam falar, porque para quem não conhece ainda, gente, a Sila, nossa parceira, maior empresa de pesquisa imobiliária da América Latina, eles têm compromisso com a verdade. E não é verdade do que vai acontecer, mas a verdade do que eles acreditam ser. Né, Jean? Então, se você estivesse aqui, vocês sabem da notícia ruim também, né? Porque claro, a pessoa que está assistindo a gente aqui pela primeira vez pode estar pensando, pô, os caras estão sendo otimistas demais, está com opinião enviesada e tal, e não é o caso, né, Jean? Então, notícia ruim, a Sila sabe dar também, que eu já vi várias, né? Eu não ganho dinheiro com aluguel, com transação, eu não faço comercialização de imóvel, eu não preciso estar aqui, mas o que eu estou é me embasando em dados. Então, quando eu continuo olhando para esse gráfico aqui, esse gráfico diz muito para a gente, paulista, as principais regiões primárias aqui de São Paulo. Essa informação do último trimestre de 2020. Do último trimestre de 2020, o que fechou lá dia 31 de dezembro, são os dados que estão aqui. É claro que a gente está tendo um reajuste de valores, a crise, ela traz uma chacoalhada no mercado. A gente não pode esquecer que veio eu fiz uma analogia outro dia com um jornalista, que imagina que você está na praia e vem uma onda e te dá um caldo. Aí quando você está levantando a cabeça, vem outra onda que foi o GPM. Então veio a questão toda da pandemia, dos aluguéis, vamos renegociar, estava todo mundo equilibrado, chega em novembro, vem o GPM a 20 e poucos % e corrige contratos
a valores estratosféricos que não condiz com a realidade. Então, o mercado também tomou esse tombo e a gente continua navegando, né? Então, alguns dados que a gente vai trazer agora para também embasar um pouco do que a gente está falando. A gente tem que olhar para o novo estoque, o estoque futuro que vai chegar na cidade de São Paulo, porque não adianta só eu olhar para o que já passou, mas eu tenho, para poder fazer uma leitura, eu tenho que olhar para o que está por vir. Então, quando a gente olha aqui, ó, o que foi entregue em 2020 foram 83 mil metros quadrados, e aqui eu estou focando no premium, tá? A mais e A. E a gente olha aqui, 191 mil metros quadrados, sendo que tem uma entrega para quarto trimestre de 21, que pode escorregar ou não, mas a gente tem aqui uma entrega de novo estoque muito aquém do que foi em 2015, 2016, que entregavam 400 mil metros de escritório. Porque o que bagunça muito a dinâmica do mercado é quando você tem uma incerteza política, econômica, ou agora com pandemia, que a gente nunca tinha passado, então vem um excesso de devoluções e vem um caminhão de entrega. Então você está devolvendo, vem as entregas, elas aceleram, né, a taxa de vacância lá para cima. Então, quando a gente olha num horizonte de curto espaço de tempo, eu estou falando de um ano, olha, vamos dizer que metade não seja entregue em 2021, olha 22 e 23, 48 mil metros. O Birman 32, que foi um prédio icônico que foi entregue aqui, tem 49 mil metros, é um prédio. Aqui a gente está dividido em dois, né? 16 mil para 2023. Então, por mais que a gente... Lembra do gráfico que eu mostrei agora, a JK está com 2% de taxa de vacância. Que volte 10% para o mercado, a gente ainda está em 12% de vacância. Então, é muito difícil, com esses dados que eu estou colocando aqui, acreditar que esse mercado acabou, porque eu tenho certeza que com a vacina, com a segurança de volta, com condições normais de temperatura e pressão, as pessoas vão voltar para o escritório. A falta de colaboração, de integração é muito grande. A gente está tentando se adaptar há um ano nessa dinâmica. Pô, a gente tem vários clientes que a gente não consegue organizar uma reunião com menos de 20 dias, porque organizar a agenda de 10 diretores de uma empresa é praticamente, não vou falar que é impossível, que a gente conseguiu, mas o tempo que se perde para fazer coisas básicas está nítido, todo mundo está enfrentando o dia a dia. Vocês não sabem o quanto é importante a gente estar aqui na sala, eu estou aqui no escritório hoje, a gente respeitando todos os protocolos, a gente vem com o time variando, você abrir a porta e falar com a pessoa e resolver em 2 segundos, isso não tem tecnologia que vença. Então, com tudo isso que eu coloquei aqui, é muito difícil eu acreditar que tudo acabou, que tudo vai por água abaixo. Claro, vai ter uma readequação, vai ter... aí a economia precisa reagir, tem várias coisas que tendem a acontecer, mas a gente não tem uma tempestade. Imagina quem está no oceano, eu não estou vendo uma tempestade que eu não vou ter como passar. Pelo contrário, o céu tá escuro, está nublado? Tá, mas a gente tem motor, a gente tem confiança e a gente tem certeza que vai ser mais uma crise que a gente vai passar. E tem algum movimento de aproveitamento de possíveis barganhas aí que podem estar surgindo aí no mercado, de carências grandes para... Estão voltando. Então, a própria Sila voltou a gente mudou de escritório recentemente, e porque a gente precisava de um espaço um pouco maior, e a gente começou a cheirar o mercado de novo, e a gente já viu alguns proprietários mais preocupados e voltando carências de 6 meses, de 8 meses, coisa que não acontecia no final de 2019. Quando a gente olhar para 2019 e lembrar, tem vídeos gravados, etc., o discurso era: vão acabar os escritórios em 20, a economia está bombando, não tem novo estoque vindo, estava tudo... Então, nesse momento, não existia barganha. Veio 2020 com aquela vai, não vai, vai, não vai. O que aconteceu no final de 2020? Com o excesso de devoluções que tivemos, os proprietários falaram, sempre tem um proprietário numa condição diferente do outro. Então, alguns já estão, sim, abrindo. O que a gente não vê, de fato, é o cash allowance, que é aquela, eu vou pagar para você mudar para o meu escritório. Mas as carências voltaram. E os contratos não estão conseguindo repassar o IGPM, e agora as discussões estão nas correções de valores dos contratos, né? Vamos mudar para o IPCA, vamos mudar para outro índice, mas o IGPM é insustentável, né? Inclusive, eu até gravei um vídeo explicando o que está por trás do IGPM, porque pouca gente sabe que commodities está dentro do IGPM. 50% é dólar, né? Dólar, commodities, petróleo, tudo isso está interligado. Então, 60% disso. Então, 60%, depois tem 30% e depois tem 10% que está ligado ao INCC. Mas, assim, pouca gente imagina. E por que isso continua indexando contratos de aluguel? Pô, não faz muito sentido, né? Então, a gente
Está sendo bom. Toda crise é importante para a gente aprender alguma coisa, né? E dá para se fazer bons negócios. Então, eu acho que tem que ter atenção. Claro que não é um momento favorável, o melhor dos mundos, mas eu não estou tão pessimista assim. E, de novo, não tenho nenhum viés para acreditar que alguma coisa vai ser ruim no futuro próximo. Jean, podemos falar agora do mercado logístico? Vamos lá, vamos falar do mercado logístico. Logístico, assim, o logístico é aquele filho bonito que todo mundo quer ser o pai, né? Então, logístico é aquele quando você chega na festa, eu sou um condomínio logístico, todo mundo te abraça, estende o tapete, todo mundo, a logística virou quando tem, pois é, isso aí também está trazendo assim os investidores de lajes comerciais em pânico e os investidores de galpões logísticos em festa, porque parece que está tudo um mar de rosas no mercado de galpões logísticos, e a gente sabe que não é bem assim, porque a quantidade de coisas aí que vão ser entregues aí para os próximos anos não é brincadeira não, né, gente? Isso aí pode dar uma sacudida nesse mercado, né? Então, o investidor hoje está muito... Eu acho que ele está observando lá as mensagens no nosso fórum, está excessivamente otimista com o mercado de galpões logísticos. Eu vou puxar a orelha para uma coisa e vocês vão entender. Quando está tudo em festa, quando está tudo bem, quando está tendo receita, quando as coisas estão acontecendo, ninguém para olhar o detalhe. E o que tem me preocupado muito, porque como vocês podem ver aqui, eu vou trazer alguns dados, mas acho que mais importante é o que a gente vai falar agora. A logística ela é muito recente no país, né? Então parece que a gente bate na mesma tecla, mas é importante. Às vezes alguém não viu a gente antes, mas a logística de fato ela começou de 2010 para cá a ser desenvolvida no Brasil. Então ela tem 10 anos de logística, né? Então um dado que a gente sempre gosta de falar, né, que só a Chicago nos Estados Unidos tem um inventário maior que o Brasil inteiro, né? Então o Brasil tem, sei lá, 16, 17 milhões de metros quadrados, só a cidade de Chicago lá tem sei lá quanto. Então o que acontece com isso? O desespero de alguns fundos para poder aumentar patrimônio, poder botar condomínio logístico para dentro, o que está acontecendo? Estão comprando imóveis industriais, aquela indústria antiga no meio de algumas cidades, e chamando de condomínio logístico. E isso é um perigo, porque condomínio logístico, como o próprio nome, e a gente separa muito bem o inventário de condomínio logístico de indústria. Indústria é uma coisa, condomínio logístico é outra. Condomínio logístico tem as suas características, tem lá cross-docking, pé direito, tem diversas coisas que fazem ele ser um destaque para a operação logística, porque a gente ainda não está nessa realidade, mas está muito próximo de chegar a robotizar operações, então você tem que ter um piso lisinho, você tem que ter uma economia de energia, então você tem que ter lá telha translúcida, tem diversas economias, reuso de água, enfim, que indústrias que foram constituídas ou concebidas há 20, 30, 40 não tem. Você pode reformar e chamar aquilo de logístico, mas não é. Então, eu chamo a atenção para isso, porque isso nos assusta muito. A gente vê alguns imóveis sendo chamados de logística e, desculpa, não são logística. Claro que tem alguns que são, era uma indústria e você faz um retrofit, você vai adaptar, mas não podemos nem ser 100% nem zero, mas temos que tomar cuidado. Então, você que está investindo em condomínios logísticos, o nosso foco aqui é condomínio logístico e não indústrias. Então, se atentem muito ao tamanho do imóvel que está sendo comprado. Tem gente que compra 20 mil, claro que a logística tem de 20 mil a 500 mil, mas os condomínios que são feitos por empresas internacionais, com padrões internacionais, são grandes condomínios, tem diversos diferenciais que fazem ser o sucesso. Então, tem que tomar muito cuidado ao analisar esse mercado. Então, o que está acontecendo com a logística hoje, que está muito interessante, se você olhar aqui esse gráfico, a logística ainda é muito concentrada na região sudeste. Ela tem 13 milhões de metros quadrados só na região sudeste, sendo que 80% disso é em São Paulo, né? Então, o que está acontecendo com esse movimento? A gente está começando a ver regiões começando a se desenvolver um pouco mais, porque as empresas estão começando a pensar no país como distribuição. Então, a gente já vê Mercado Livre, Amazon, buscando coisas no sul, norte, nordeste, coisa que a gente não via no passado. Então, a logística ela tem um mercado muito grande a ser explorado. O campo é muito grande.
as oportunidades são muito grandes. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um campo para explorar fora dos grandes eixos, que é São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, a gente tem também uma logística interna que está sendo muito discutida e trabalhada, que é o last mile, que é a evolução da logística. A evolução da logística é você fragmentar a carga dentro das cidades, porque o que faz o diferencial para um comprador, que a gente fez também diversas lives, a pessoa que está comprando online, ela paga até mais caro se ela receber antes a mercadoria. Isso é dado. Tem gente que paga até, foi o Mercado Livre que conversou com a gente, paga até 30%, 40% mais caro se ele me entregar no mesmo dia. Então, a discussão que tem dentro de alguns centros desenvolvidos é o last mile. Para o resto do país, a discussão é esse tipo de propriedade chegando lá para começar a trabalhar a distribuição de uma forma mais inteligente, né? Então, sim, a logística é um campo maravilhoso, temos muitas oportunidades, mas temos as ressalvas de entender o que de fato a gente está comprando. Alguns exageros, né? Cajamar, por exemplo. Cajamar é um dado interessante aqui, ó, só trazendo em números, São Paulo, quanto se destaca do resto, né, do país. E aí, se você pegar um dado que você comentou agora, Cajamar, se você pegar Cajamar, é maior que o Rio de Janeiro inteiro. Então, se você pegar o tamanho de Cajamar, ó, Cajamar tem 1.640.000 metros quadrados de galpão logístico. Se você pegar o Rio de Janeiro, tem 1.200.000 metros quadrados. Ainda vai chegar mais 400.000 metros dentro de Cajamar. Então, a gente tem que estar preocupado com essas análises, né? Então, a gente olha o macro, a história é muito bonita. Fazer regional, né? Mas vamos olhar a micro-região. Tem demanda? O que a gente está falando? Como é que está a taxa de vacância naquela micro-região? Então, começar a ver preço. Porque quando começa a vir um excesso de oferta, naturalmente vai cair preço. Porque tem muita oferta, você tem que derrubar preço para atrair inquilino. Então, quando você olha para... a gente está aqui, no final de 2019, R$ 18,21 na média de preço pedido. 2020 acabou com R$18. Por quê? Isso é excesso de entrega. Isso não condiz com o mercado aquecido. Porque o mercado aquecido, o preço sobe, né? É aquela concorrência. Pô, ou eu pego o que tem disponível ou eu fico sem. Então, isso é uma dinâmica normal. Mas quando a gente olha, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e saber analisar. A gente tem regiões aqui dentro de São Paulo, por exemplo, o Vale do Paraíba tem 50% de taxa de vacância. Mas a gente olha Cajamar, tem 8% de taxa de vacância. Então, isso é muito importante. E aí, quais são as regiões que têm uma taxa de vacância muito baixa? As regiões que estão praticamente dentro de São Paulo. Cajamar, Embu, Barueri, Guarulhos. Então, esses destaques são muito importantes. Então, a gente traz aqui como highlights essa questão dos preços. Então, Cajamar, quanto mais dentro da cidade, mais caro é. Mas o que tem acontecido muito também, que a gente não pode deixar de mencionar, é que está existindo muito a pré-locação, né? Os ativos bons e bem localizados estão sendo pré-locados. Isso é um termômetro do mercado aquecido, porque eu só vou me preocupar em locar um imóvel que não está pronto se eu tiver medo de não ter essa localização para eu operar. Então, a gente vê em algumas regiões pré-locações acontecendo. Mas são poucas também, tá? Não é que tá tudo assim no Brasil inteiro. Tem bastante... só uma pergunta. Essa queda de preço que a gente está observando nesse gráfico na esquerda, ela se deve mais à super oferta ou tem alguma relação com a crise do Covid? São duas coisas. Essa pergunta é muito interessante. E a primeira, eu só vou voltar para um exemplo depois para os escritórios que passou batido, mas essa pergunta é muito interessante. Hoje, o que está ficando vago são imóveis classe B. Então, isso faz com que o preço médio caia. Então, não é efeito Covid. O que é bom está alocado num preço médio de mercado. E é importante você entender a dinâmica de mercado por conta disso. Sua pergunta foi excelente, porque a gente vai de ampassando aqui, mas ela... Então, tem um pouco de excesso de oferta. Em algumas regiões você tem que baixar preço para pegar, porque construir o galpão também, todo mundo achou que galpão. Então, construir um galpão no meio do deserto não tem demanda. Então, tem um pouco disso, mas a grande resposta para os grandes centros é o que está vago são mais afastados, são imóveis com um padrão menor, um padrão inferior. E aí, quando só fazendo um link com escritórios, o preço do escritório está subindo, porque tem voltado para o mercado alguns imóveis classe A+. E aí a classe A+ puxa o preço para cima, mas não que o mercado está quente. Entendeu? É inverso, as leituras são inversas aqui dessas análises que a gente está fazendo.
Por isso que é importante sempre olhar com uma lupa os dados, né? Não adianta, se você olhar de uma forma geral, você quase que fica cego, né? Exatamente. E aqui, para a gente não estender muito, que o Thiago está ficando nervoso aqui, porque eu falo demais, a gente tem que olhar para o horizonte o que vai ser entregue, né? Então, a gente sabe que o novo estoque, que é o que vai ser entregue, muda muito rápido. Pode ser que você não conseguiu a bits. A gente sabe que o setor de construção está sofrendo com material. Teve um apagão de matéria-prima no mundo inteiro. Muita coisa não está chegando. Você vai em algumas lojas, até para o varejo, comprar coisas, não tem peça de reposição, e a construção está sofrendo com concreto, está sofrendo com aço. Então, isso aqui é o que a gente tem no radar que pode ser entregue. Então, a gente tem, em 2020, entregou, e aí lembrando que são alto padrão, tá? Entregou 500 mil metros quadrados de galpões. Para 2021, tem 1,5 milhão previsto. Olha a quantidade, porque todo mundo ficou macho agora, todo mundo vai entregar galpão. Se eu tenho lá um projeto aprovado, eu vou fazer. E aí é que a gente se preocupa um pouco, porque será que o mercado tem demanda? Quantos Mercado Livres, quantas Amazon, quantas empresas de logística e transporte tem para ocupar tudo isso, né? Quando a gente volta aqui para um gráfico de ocupação dos setores, né? Quem são os setores que mais ocupam, né? Você vê aqui transporte e logística ocupando bastante coisa, o varejo ocupando, só que o varejo está sofrendo pra caramba, a gente sabe disso, né? Então, o mercado não é só ancorado no e-commerce, ou tem outros tipos de ocupação. Você pega veículos e peças sofrendo pra caramba. Eles fizeram um crescimento comparado 19 e 20, mas porque eles já tinham tomado a decisão. E agora o que eles fazem? Você pega a Ford saindo do mercado, quanto que não vai voltar para o mercado, né? Então tem que entender também, trazer à luz aqui os setores, a região, fazer uma análise mais detalhada. Isso tudo só é possível através da nossa ferramenta do Fidata Professional, né, Rodrigo? Que eu acho que tem novidade aí que você vai querer mostrar. Eu estou aqui para responder mais perguntas se vocês tiverem. Exatamente. Então, Jean, uma pergunta. Parece que existe... Pode-se afirmar que existe uma bolha em determinadas regiões no mercado de galpões logísticos? Eu não vou chamar de bolha, mas existem... existem centros que ainda têm os seus grandes desafios, né? Piracicaba, Vale do Paraíba, aqui eu trouxe o gráfico de novo, né? Então, não vou chamar de bolha, porque também não estão sendo desenvolvidos empreendimentos lá que vão prejudicar ainda mais. Mas existem regiões que têm desafios. Por mais que você tenha imóvel logístico, você precisa ter uma demanda para aquilo. E a demanda ela não está em todo lugar. A demanda ela é pontual também. Ela tem pontos de demanda, não é o Brasil inteiro, porque a logística está muito ligada ao consumo, à renda. A renda do brasileiro está acabando. Você pega aí, se não voltar o auxílio emergencial, o varejo vai andar para trás, todo o consumo vai andar para trás. Então, a logística não está fora desse mercado, a logística está no mercado consumidor. Então, a gente E ainda tem todo um mercado a ser explorado pelo que você já mencionou do last mile, né? Agora, quantos quilômetros que tem que ser considerado last mile? Quantos quilômetros de distância da cidade tem que ser considerado last mile? Porque eu li uma matéria lá nos Estados Unidos que aqueles shoppings clássicos, que são mais afastados dos centros urbanos, cerca de 15 a 20 quilômetros, como eles praticamente quebraram, vários deles foram aproveitados para fazer reformas e se transformarem em galpões de last mile, né? Porque eles teriam uma distância perfeita para esse tipo de imóvel, né? Então, qual a distância que ele tem que ser, para ser considerado last mile, ele tem que ter dos grandes centros urbanos? Então, isso é uma discussão que sempre vem à tona, e quando a gente participa de lives com grandes desenvolvedores, GLP, por exemplo, que tem experiência internacional, a maior empresa do mundo, e a gente começa a discutir com eles, porque eles têm o last mile lá fora e a gente traz aqui para o Brasil. Para alguns, e ainda não é consenso no Brasil, essa resposta, para alguns, Cajamar é last mile, está a 30 quilômetros de São Paulo. Por quê? Porque você entrega, quando a gente estava, e até é legal mencionar, quando a gente estava no mercado normal, que não tinha pandemia, eu fui gravar dentro de um galpão lá da GTIS, em Cajamar, fomos gravar um vídeo que tá lá no nosso canal do YouTube. Eu moro em Perdizes, Zona Oeste, eu demorei 35 minutos. Para vir para a Vila Olímpia, onde é o meu escritório, eu demorava 1h30. Então, quando a gente fala em distância, Cajamar está muito mais dentro de São Paulo que qualquer outra região. Então, para muitos ainda, Cajamar, Embu,
ABC atende como last mile. Para outros, por exemplo, Souza Cruz, que trabalha com cigarros, né, com fumo, para eles o last mile é dentro da cidade de São Paulo. Então, dentro dos bairros, pequenos pontos de armazenamento e distribuição rápida. Então, para cada atividade, porque como é que funciona, e conversando com alguns americanos, entendendo o last mile lá, eles têm um track record de consumo por bairro. Então, por exemplo, a Vila Olímpia tem muito escritório, então eles sabem que o consumo de papel A4, canetas, é muito grande aqui dentro do bairro. Então, eu monto uma garagem de um prédio, armazeno lá papel A4, não sei o quê, e eu sei que vai ter um giro muito rápido dessa mercado. A gente não tem histórico de consumo marcado dentro de São Paulo para falar. Então, Cajamar ainda funciona super bem como um last mile, mas para algumas atividades já não funciona mais. Então, ainda existe esse modelo a ser, vamos dizer assim, tropicalizado para o Brasil, ou esse modelo a ser explorado na forma como last mile. E é muito interessante também dessa questão que eu sempre falo, né? O fundo imobiliário está atrelado a imóveis, e imóveis são espaços que podem ser readequados conforme a mudança na sociedade. Por exemplo, como eu falei, shopping centers se transformando em galpões last mile. É sensacional, né? Isso aí isso é demais, assim. A localização é o que muita gente fala, e os shoppings, o shopping é um elefante que ele se adapta a qualquer tipo de atividade. Você pode montar um coworking dentro de shopping, você pode montar uma distribuição, e shopping com localização, esquece, vira um last mile. Por que eu vou ter meu estoque lá se eu posso estocar dentro do shopping, o cliente compra online e vem retirar na loja? É o que eu falo, o shopping no Brasil, no caso do Brasil, é como se fosse uma caixa no meio de um centro urbano. Como é que esse espaço vai ser aproveitado para nada, né? Porra, não tem como, é difícil. Claro que muita coisa está mudando dos shoppings, a gente sabe disso, mas não tem como acreditar que shopping... Até para os mais pessimistas, se talvez com toda essa explicação que você deu aí do mercado de lajes corporativas, ainda não for suficiente para deixar o investidor mais tranquilo, né? Porque também a gente não tem o objetivo de deixar o investidor tranquilo, a gente tem o objetivo de falar o que pensa, né? As próprias lajes comerciais também podem se transformar em, por exemplo, residências. Claro, não é uma coisa que você dá um peteleco e vai transformar, mas existe essa possibilidade. Isso você tem demonstrações disso acontecendo em alguns lugares, né, Jean? Muito, porque o que acontece, o que a gente estava vendo, em 2019 a conversa era, olha, a demanda está tão grande que não vão ter escritórios, como eu falei há pouco, né? Vão faltar escritórios em São Paulo. Qual que é a forma mais rápida de você botar novo estoque para o mercado? É retrofitando. Então você tem aqueles prédios de salinhas que estão as moscas, a grande maioria, comprar aquele ativo. Qual é o grande desafio de comprar? Porque são vários proprietários, aí é um desafio imenso. Mas depois que eles têm localização, esses imóveis estão na Vila Olímpia, estão na Paulista, estão na Berrini. Então, você, superando esse desafio, era a forma mais rápida. Então, imóvel, ele sempre se adapta. Você tem um retrofit para isso. Claro que, às vezes, o pé direito, às vezes, mas sempre tem um pé descalço para um chinelo rasgado, né? Então... Beleza. Bom, Rodrigo, chegando na parte final aqui do programa, podemos então ver quais foram as novas funcionalidades aí do FI Data Professional? Sim, claro. Então vou compartilhar minha tela agora aqui. Tá logo a tela inteira para não ter erro. Vocês já estão vendo aí? Sim. Então vou mostrar as principais funcionalidades que nós lançamos no decorrer do último trimestre de 2020. Bom, eu estou entrando aqui, vou entrar na página aqui eu já estou aqui, já está pronta aqui já está aqui na tela a página do Brazilian Financial Center. Para quem não sabe, a página desse imóvel aqui está aberta para todo mundo, inclusive quem não é assinante do F-Data Professional, tá? Então a gente deixa aberta a página desse imóvel aqui até para o nosso futuro assinante saber como é que funciona a ferramenta, tá? Bom, então a gente já tinha essa informação aqui da vacância do imóvel atual, né? Do imóvel, da região onde ele se encontra e do fundo imobiliário que pertence, que tem esse imóvel na carteira. E logo abaixo a gente acrescentou esse gráfico aqui,
que é o comparativo de vacância e preços pedidos. Então, eu tenho aqui, nesse gráfico, eu tenho quatro informações por trimestre, né? Eu tenho o preço médio, pedido do imóvel, né? Da área, no caso da área vaga, e o preço médio pedido da região. Então, eu consigo fazer um comparativo aqui, olha, que nos últimos trimestres ele ficou assim muito próximo, ou um pouquinho o valor um pouquinho maior do que o preço médio pedido da região. Então, consigo fazer essa comparação aqui, e logo embaixo eu tenho essa linha aqui, que representa a vacância do imóvel contra a vacância da região. Então, a gente pode ver aqui que nesse imóvel nós tivemos aqui uma vacância que ficou um pouco aqui bastante maior, mas depois foi se convergindo, acabou ficando bem parecida aqui com a vacância da região. Então, isso aqui é uma excelente forma de você visualizar, né, a qualidade do ativo fazendo essa comparação histórica, tá? Então, embaixo a gente já tinha essa informação aqui no formato de tabela, então a gente colocou essa informação dessa tabela nesse gráfico aqui bem fácil de visualizar. Outra coisa que a gente está desenvolvendo ainda, que a gente deve lançar em breve, aí na próxima semana já, que seria o seguinte, essa parte aqui é sobre custos, né? Os custos de vacância, porque como vocês sabem, quando o imóvel está vago, o proprietário, no caso o fundo, tem que pagar as taxas de condomínio e IPTU todos os meses, né? Então, a gente tem aqui um custo total, no caso aqui por metro quadrado, né? E a gente vai ter uma funcionalidade que eu vou poder aqui simular aqui se a vacância for para, por exemplo, 10 mil metros quadrados, qual vai ser o custo total dessa vacância. Só que essa funcionalidade ainda vai crescer, porque eu vou dizer para o nosso usuário qual vai ser o custo total para o caso do BRCR, que contém 25% desse imóvel. Então, a gente vai considerar que ele tem 25% da área total do imóvel, que é aqui a área total de 30 mil metros quadrados, ele tem 25% desse valor aqui. Tá? Então, a gente vai fornecer o custo e a gente vai falar o quanto que esse custo representa por cada cota do BRCR. E se tivesse outro fundo que também tem esse imóvel na carteira, a gente vai mostrar essa informação para todos os fundos, o custo por cota para todos os fundos e com a vacância que você quiser configurar. Tá? Então, acho que isso é uma informação bem bacana para quando houver por exemplo, um anúncio de uma devolução de X metros quadrados do imóvel XYZ que pertence ao fundo imobiliário tal. Você vai conseguir saber, antes de todo mundo, qual o custo que isso vai gerar, qual o impacto que isso vai gerar para o fundo imobiliário. Tá? Então, isso é uma informação aqui muito, muito relevante para o investidor. Tem uma outra coisa muito importante, pessoal. A gente vai lançar uma ferramenta já nas próximas semanas, que é do monitor de eficiência do mercado de fundos imobiliários, que é o quê? É um comparativo de vacância dos imóveis de fundos imobiliários contra a vacância média da região. Essa ferramenta, ela é baseada numa apresentação que a gente fez lá no último GRI de fundos imobiliários, em novembro de 2020, e a gente fez essa comparação. E a gente, para fazer essa apresentação, a gente teve que desenvolver alguns algoritmos para fazer o cruzamento das informações com a base do Clube FI com a Sila. Então, a gente viu que esses algoritmos, eles vão poder ser aproveitados para o desenvolvimento de uma ferramenta que vai fornecer essa informação em tempo real e com diversos tipos de configuração. Então, para quem quiser saber em primeira mão, quando que essa ferramenta vai lançar, quais são as principais funcionalidades que ela vai trazer para o nosso usuário, entra aqui
na fila de espera, coloca seu nome aqui, digita seu e-mail, coloca seu telefone, aperta enviar, que a gente vai entrar em contato com você em primeira mão assim que a gente lançar essa ferramenta, tá? E uma outra coisa que a gente vai lançar também nas próximas semanas, mas essa aqui vai ser primeiro, tá? Logo em seguida, a gente vai fornecer uma ferramenta que vai ser dos dados do mercado imobiliário em geral. Então, a gente vai dizer, por exemplo, vacância da região, vacância de imóveis de classe B, de classe A, por região, por tipo de imóvel, se é galpão, se é laje comercial, enfim. E isso tudo num gráfico de histórico, né, que essas informações são atualizadas pela Sila trimestralmente. Então, a gente está desenvolvendo os algoritmos para capturar essas informações, colocar dentro da nossa base de dados, e a gente vai fornecer essas informações também do mercado imobiliário de uma forma totalmente configurável, para que vocês possam fazer um estudo mais profundo do mercado imobiliário. Bom, então é basicamente isso. Eu acho que assim, a gente está com uma equipe, para quem não sabe, a gente tem uma equipe 100% dedicada a esse projeto. E se vocês quiserem conhecer mais dessa ferramenta, não deixe de acessar a página desse imóvel aqui. Você pode digitar aqui na barra de busca diretamente o nome do imóvel que ele vai achar, que é o Brazilian Financial Center, né? E você clicar nesse imóvel, as informações estão abertas. E se você quiser assinar, você vai vir aqui no Produtos e Serviços, Planos de Assinatura, e clica aqui na página do F-Data Professional, que a gente tem uma página exclusiva para esse plano, e aqui você vai ter também todas as informações de tudo que você tem, de tudo que você vai ter acesso assinando esse plano aqui, que é o mais completo aqui do Clube FI, tá? E outra coisa também, Jean, que é importante falar, que hoje ou nos próximos dias a gente vai estar lançando aí o relatório trimestral com todas as informações mais detalhadas ainda do que foi mostrado agora pelo Jean. Então, esse relatório vai ficar disponível só para os assinantes do F-Data Professional, tá bom? Então, é isso aí. É isso aí, gente. Então, agradeço mais uma vez, Jean, pela sua participação, e quando a gente tiver dados aí do primeiro trimestre de 2021, a gente volta aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Qualquer análise que vocês gostariam de fazer e tenham um pouco de receio, tudo está dentro da plataforma do Clube FI, e a gente fica muito contente aí com essa parceria que está sendo um sucesso. Obrigado, Jean. A gente que fica, a gente conseguiu trazer um produto totalmente integralizado com a nossa base de dados, né? Então você consegue pegar essas informações dentro do nosso ambiente, você com o design que todo mundo já conhece do Clube FI, com a mesma qualidade da usabilidade que a gente tem, né? E esse projeto aí, eu vou dizer, como o Jean já sabe, mas isso é só a pontinha do iceberg. Isso aí vai virar um outro Clube FI só de imóveis que compõem de fundos imobiliários. Então tá certo, Rodrigo. Então agradeço também a tua participação nessa segunda edição aqui do nosso programa trimestral. Giancarlo, também obrigado sempre pelas grandes informações que você traz para a nossa audiência. Então, para você também, que é a nossa audiência, não deixe de fazer sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço. Então, até o próximo programa. Até mais. Obrigado, gente. Até. Tchau, obrigado.